E no vídeo de hoje eu vou te contar como que eu perdi 10 quilos. Como que foi esse processo, eu vou resumir bem rápido e eu vou te contar as dicas que eu queria ter ouvido e o que realmente fez diferença nesse processo. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Pra quem não sabe, eu sou a Nutri Bruna Harmel, então tudo que eu vou falar aqui hoje é o que eu uso também nos meus pacientes, que faz muita diferença. Eu vi na prática comigo, mas vejo também na prática do consultório. O que aconteceu, né? Eu sempre fui uma pessoa muito magrinha, mas sempre fui aquela falsa magra. Então, assim, todo mundo dizia, ai, você é magrinha, você tem cintura. Eu nunca liguei muito pra questão de cuidar da alimentação, nem nada disso. Inclusive, na faculdade eu comia bem mal, porque meus horários eram horríveis, então... Enfim, tem umas fotos do meu corpo de falsa magra que eu tenho aqui. Tipo, eu tenho umas gordurinhas localizadas, mas eu era bem magrinha. Pesava lá meus 46, 47 quilos, inclusive. Eu tenho 1,62, pra quem tiver ter noção, mas vamos falar que peso não funciona muito pra todo mundo. Depois já chegamos lá. No final da faculdade tive fome emocional, passei por um processo bem chatinho quanto a isso. Inclusive fiz um curso só sobre fome emocional. Se você passa por isso, comer por ansiedade, por tristeza, por estresse, o link tá aqui embaixo. E eu acabei ganhando os 10 quilos, então, um pouco mais. No final da faculdade estava com em torno de 50, eu cheguei até 60 e poucos quilos. E tem algumas fotos aqui, então, do meu corpo, como é que ele tava. Daí passou muito processo, eu mudei minha alimentação totalmente, virei vegetariana, vegana, enfim. Mas não foi esse o foco, né, que fez o emagrecimento. Isso foi um gatilho quando eu percebi que eu poderia mudar minha alimentação e podia começar a comer muito melhor. Porque minha alimentação virou a base de planta, né? Só que no começo eu acabei perdendo peso não muito saudável. Então agora vamos chegar às minhas conclusões. O que eu posso contar pra vocês, então, que pode te ajudar nisso? Coisa número 1, que fez, assim, a diferença. Dieta flexível. Falei um pouco sobre dieta flexível aqui, que ela não é pra todo mundo, mas pra mim foi muito legal. Por quê? Eu percebi que eu me restringia, às vezes, por coisas muito tolas, que não faziam nenhum sentido. E eu percebi, o que acontecia? Eu tinha uma média de dia, do que eu comia durante o dia. E às vezes eu fazia muito belisco, o que acabava cagando as minhas calorias no final do dia, porque eu tinha muita caloria de belisco, de lanchinhos. Não comia direito nas refeições. E eu percebia que, tipo assim, quando eu comia uma coisa fora, fazia um bolo, testava um cookie, testava uma receita, e eu comesse alguma coisa extra, nossa, eu surtava. E daí eu queria compensar, falava assim, nossa, hoje o dia foi perdido, porque... E não, depois colocando nos aplicativos e vendo um pouco mais... Gente, isso eu com visão de Nutri, tá? Com muita noção de caloria dos alimentos. Pra vocês perceberem que nutricionista não é calculadora de caloria. A gente não faz isso olhando pro prato, né? A gente tem que calcular mesmo. E calculando meus dias, eu percebi que mesmo às vezes com pedaços de bolo que eu tinha feito ou testando uma receita diferente, eu ainda ficava com déficit calórico. Então, eu percebi que eu conseguia ter muito mais liberdade nas minhas modificações, o que eu podia comer, eu não podia comer. E fechar o meu dia. Então, tipo assim, se domingo à tarde eu tinha vontade de comer um balde de pipoca, eu comia, e depois na janta eu reduzia alguma coisa ou outra e fechava meu dia em déficit ainda. E o que antes eu pensava, nossa, eu comi pipoca, acabou com o meu dia. Ou muitas vezes, já aconteceu, tá? De eu sair pra comer fora, e daí como agora eu como mais a base de planta, eu como bem sempre, né? Independente se estou em casa, fora de casa. Já aconteceu de eu fechar o dia, olhar, faltava muita caloria pra fechar o dia, precisar, mesmo ter comido fora, ter comido coisas diferentes, ter que ir em casa ainda fazer uma ceia super proteica, ou tomar, sei lá, uma dose de whey, ou comer mais coisa pra fechar o dia. Então foi muito impressionante pra mim. Eu fiz um vídeo explicando a dieta flexível, vou deixar nos cards, e inclusive... se quiserem mais conteúdo sobre isso, eu posso trazer, mas a gente faz o cálculo do que você gastaria no dia, vê ali macro, micronutrientes, eu fiz pra mim mesma, né, porque eu sou nutri. Mas eu posso fazer um vídeo só ensinando sobre isso. E daí você cadastra no aplicativo cada alimentação que você tem até fechar o número de calorias e a porcentagem de cada macronutriente, proteína, gordura e carboidrato para fechar ali o dia. Vamos à segunda, né, coisa que foi revolucionária, treinamento de força. E treinar direito, porque eu treinava que nem a minha cara, tipo, eu treinava assim, mais ou menos. E eu lembro, eu fazia uma coisa tão louca, agora eu penso assim, gente, nada a ver. Eu treinava, e o dia que eu treinava, tipo, mais pesado, que era a perna, que era terça e quinta, eu tomava só um whey de pós-treino. Que depois virou um whey de proteína vegetal. Né, um suplemento de proteína vegetal. Mas eu tomava só isso e tava tudo bem. Tipo, eu achava que tava arrasando. Então, como faz diferença a gente calcular a dieta realmente, olhar, gente, isso tô falando, e eu como nutri ainda, tá? É aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu mandava os pacientes fazer uma coisa e eu fazia outra. Agora eu faço o que eu mando.
Então, eu organizei os dias que eu treino mais, eu boto um pouco mais de caloria, os dias que eu treino um treino mais leve, eu boto um pouco menos. Foquei em treinar direito, treinar até você terminar assim, nossa, treinei. Antes eu começava a sentir uma dorzinha, ai, deu, parou. Não, agora eu continuo com dor até o músculo realmente tá quase falhando ali, ou até na falha. Então, treinar de verdade, com intensidade, treinar força, isso faz muita diferença. O crescimento de massa muscular te dá disposição, acelera o metabolismo, é tudo de bom. Tanto que agora eu tô aumentando o meu peso novamente, eu devo estar com 53, 54 quilos, em torno de que antes eu cheguei nos 50. Agora eu tô ganhando massa muscular, mas o meu corpo tá bem mais magro que tava quando eu tava com 50 quilos. Por quê? Porque agora, eu até tenho algumas fotos aqui de quando tava com mais gordura, depois quando tava com 50 quilos e depois com 53, 54, que eu criei muito mais massa muscular do que... e diminuiu ainda mais a gordura. Então a gente vê como o peso não é sinônimo de você estar emagrecendo, tá? Tem que ver a questão de massa muscular e de gordura. Terceiro foco, só pra gente não fugir muito, é a proteína. Então, por mais... como eu tava fazendo bastante treinamento de força, eu precisei aumentar um pouco mais a proteína pra me sentir mais saciada, pra ter mais força, pra conseguir crescer essa massa muscular. E antes eu comia proteína só durante a semana. Final de semana eu comia um pouco mais de carboidrato, igual eu falei, comia pipoquinha à tarde, aí não tomava dose de whey que precisava. E agora eu comecei a organizar, eu como proteína todos os dias. Independente se é final de semana, eu acabei tendo feito um bolo de banana e comi mais bolo. Daí no final do dia eu precisei bater lá só a proteína com água e virar pra fechar as proteínas do dia, mesmo sem ter com tanta fome assim. Sim, acontece às vezes, tipo, aconteceu esse final de semana. Mas mesmo assim, é importante porque a gente fecha a proteína também no final de semana. Isso não faz com que você fique catabolizando. E eu tenho muita facilidade em catabolizar. Então, se eu não comer proteína sempre, eu perco massa muscular. Inclusive eu fui viajar, por mais que eu levei minha proteína, a gente come coisas diferentes, né? Eu acabei comendo não fechando todos os dias. Voltei com quilos a menos da viagem. O Júnior falou que eu sou a única pessoa que vai viajar e perde peso. Mas provavelmente eu perdi mais massa muscular mesmo. Mas aí o que acontece? A gente tem que estar sempre tomando essa proteína, seja pela alimentação, que é muito melhor, tá, gente? Mas às vezes pelo meu dia a dia ser muito corrido, a proteína em pó é mais prática. Então eu acabo utilizando ela com frequência também. Mas bater essas proteínas, inclusive no final de semana, eu trabalho, pra mim, funciona bem de 2 a 2,2 gramas de proteína gramas de proteína por quilo de peso. Mas eu tenho um paciente que com 0,8 está arrasando e faz massa muscular super fácil. Eu calculo aí de 1,6 até 2,5, depende do paciente, de gramas de proteína por quilo de peso. Esse foi meu vídeo, espero muito que tenham gostado, que tenham entendido a proposta e que tenham pego essas dicas aí que eu passei pra vocês. Então, resumindo ali, a dieta flexível, comer muita proteína, né, consumir mais proteína e treino de força foi o trio maravilhoso que fez eu conseguir melhorar meu corpo. E claro que, gente, é uma escadinha, né, eu tô ainda no processo, ainda tende a melhorar muito mais, mas espero muito que tenham gostado. Um super beijo, até a próxima. Tchau!